No dia em que eles chegaram, a única coisa que sabíamos é que vinham de uma cidade distante chamada Santa Quitéria e que passariam a viver na casa ao lado, vizinha da nossa. Por essa época, eu devia ter 6 anos de idade e vivia com minha mãe e com a minha irmã, só nós 3. Na casa em frente, morava nossa tia com seus 2 filhos e seu marido. Eram 2 meninos e uma menina. Ficamos ansiosas por saber se havia outras crianças na família dos recém-chegados. E de fato haviam, não 1 ou 2, mas 5 crianças. Mas nossa alegria logo passou, quando de fato chegaram e vimos que eram 5 meninos e nenhuma menina. Não eram de muita conversa, logo constatamos isso, na tentativa de fazer amizade, que eles rechaçaram, desconversando sob qualquer pretexto, arrumações na casa nova, afazeres em geral, arrumações da mudança. Não insistimos, isso nos pareceu inconveniente, porém, dias depois, vimos que as coisas não mudavam para melhor. Viviam isolados naquela casa, sem nem mesmo um bom dia a nenhuma pessoa da rua. A casa do outro lado pertencia a um homem que criava porcos. Portanto, a dos novatos, que era uma casa de alugar, estava em geral desocupada, talvez pelo incômodo que causava o cheiro vindo dos chiqueiros. Chegamos a cogitar que esse incômodo poderia ser o motivo dessa, digamos, pouca simpatia dos novos vizinhos. Com o tempo, nos acostumamos àquela casa de silêncios, em que quase nunca se via as pessoas de lá. O casal e seus 5 filhos, que por nunca vermos, é como se fossem fantasmas habitando aquela casa. Entretanto, esse isolamento não duraria para sempre. Em uma madrugada calma, ouviu-se um grito lancinante vindo de lá daquela casa. Foi um grito tão perturbador que nem mesmo os pássaros conseguiram se manter nas copas das árvores e voaram todos ao mesmo tempo. Nenhuma das casas pôde ignorar, e em pouco tempo a calçada da casa deles estava fervilhando de gente. A mulher daquela casa veio até o portão e, com expressão de infinito sofrimento, explicou que o filho dela mais jovem estava passando mal, que precisava urgentemente levá-lo a algum lugar para ser tratado. O mais depressa que pôde, o vizinho do lado, o homem que criava porcos, apareceu com um carro para levar a criança, o menino e a mãe dele para um hospital. No meio do tumulto, não tivemos tempo de vê-lo. Mas o que nenhum de nós deixou de perceber, o homem daquela casa ficou na calçada com seus 5 filhos, e o outro, o menino que seguiu com a mulher para o hospital, era uma pessoa que nunca tínhamos visto antes. Pelo vulto, através do vidro do carro, parecia se tratar de um adolescente, magrinho, pálido e com aparência extremamente frágil. Na manhã seguinte, eles voltaram para casa em uma ambulância, e a semana seguiu seu curso normalmente. Os meninos começaram a frequentar a escola, mas só 5 deles, a mesma escola que frequentávamos. De toda maneira, tentamos outra vez nos reaproximar deles e fazer as perguntas que queríamos saber. Afinal, o que tinha acontecido com o menino doente? De que mal ele sofria e por que ele não estudava? Eles, para variar, davam respostas escorregadias, diziam qualquer coisa que lhes vinha à cabeça. Era evidente que eles tentavam evitar aquele contato a qualquer custo, e nós não podíamos entender por quê. Um deles chegou ao extremo de dizer pra gente que o irmão dele passava mal porque ele se alimentava de carne crua, o que obviamente só podia ser um absurdo. Pelo menos foi o que pensamos na hora. Isso não fazia o menor sentido e nos chateou um pouco, para ser sincera. Não insistimos mais na conversa. Nunca soubemos do que o seu pai trabalhava. O que constatamos com toda certeza é que durante o dia ele se ocupava da construção de uma espécie de jaula ou coisa parecida, construída com hastes bem fortes de ferro ou aço, forte o suficiente para conter um animal de grande porte. Espiávamos sem ser vistas por uma brecha do muro. O homem trabalhava, o sol pingava no rosto e ele trabalhava com um frenesi completo, como se aquela obra tivesse urgência em ficar pronta. Em um determinado ponto, ao secar o suor do rosto, os olhos dele miraram bem no buraco do muro e ele nos descobriu ali. Tomamos um susto enorme
e entramos correndo em casa, apavoradas, porém conscientes de que tínhamos sido vistas. Pouco tempo depois, ouvimos batidas na porta da frente. Era a mulher do vizinho. Dizia ter um assunto urgente para tratar com a nossa mãe. Me desculpe, minha senhora, mas é que hoje percebemos, aliás, meu marido percebeu, que suas filhas costumam olhar para o nosso quintal pelo buraco do muro. Ok, não parece nada demais, né? Mas o fato é que isso é mais perigoso do que pode parecer. O fato é que nós temos um cachorro extremamente violento e agressivo. Estamos nos esforçando em mantê-lo dentro de casa até que o meu marido termine de construir a grade que vai contê-lo. Sim, uma grade, porque não há coleira no mundo que possa contê-lo. Já tentamos de tudo. Minha mãe ficou muito constrangida de ouvir isso. Uma reclamação de que éramos bisbilhoteiras. Obviamente se desculpou pela nossa indiscrição e acompanhou a senhora até a porta. Depois, ouvimos poucas e boas. Ficamos convictas de que não deveríamos repetir o ato. Mais tarde, conversando com nossa tia, mamãe conjecturava. Afinal, essa gente tão misteriosa e com esse animal tão perigoso, de onde estariam vindo? E do que estariam fugindo? Se teve alguma coisa boa no incidente do muro, é que serviu de meio de aproximação e amizade entre a minha mãe e a nossa nova vizinha, que eventualmente conversavam na calçada enquanto varriam folhas secas. Mamãe, com muito jeito, foi entrando na história do cachorro, e a mulher foi respondendo a todas as suas dúvidas. Sim, o cachorro era matador, e eles estavam constantemente mudando de cidade, fugindo de consequências dos ataques do animal. Mamãe, em um determinado momento, perguntou se eles nunca tinham pensado em sacrificar o cachorro. A mulher reagiu assustada e, com palavras desarticuladas, foi dizendo qualquer coisa e se retirando, até entrar em casa, fechando a porta atrás de si. Nenhum de nós sabia, mas o martírio da nossa cidadezinha estava marcado para o dia seguinte. Por volta da meia-noite, o cachorro começou a uivar, e uivar alto a noite inteira, e sacudindo as grades, com grande impacto. Até o ponto em que temíamos que, em algum momento, a força daquelas grades de ferro não resistisse à agitação do cachorro. Isso seguiu noite adentro, uivos cada vez maiores e mais agudos, até que em um determinado momento as grades rebentaram, a julgar pelo barulho, e o cachorro se soltou. Ouvimos o som de um pulo de um animal enorme. Ficamos apavoradas porque ele poderia estar no nosso quintal. Corremos para o quarto da nossa mãe, e só então conseguimos dormir, sem nem sequer sonhar com o que nos aguardava no dia seguinte. Não demorou muito até os primeiros raios da manhã brotarem no céu, e logo soubemos que havia algo de errado na vizinhança. Felizmente, estava tudo certo com a nossa casa. Já o vizinho do outro lado não poderia dizer a mesma coisa. Uma matança horrível de porcos tinha pintado uma cena terrível em todo o ambiente. Havia sangue e pedaços de animal estraçalhados por toda parte. E o homem, dono dos porcos, estava completamente desesperado. Não demorou muito até que o homem associasse a matança dos porcos à violência do cachorro dos vizinhos e fosse até lá tomar satisfações, completamente indignado e ameaçando processá-los. Enquanto isso, em nossa casa, nossa mãe nos proibiu reiteradamente de não voltar a olhar sobre o muro. E nós, é claro, desobedecemos. E para nossa inteira surpresa, não havia nada além de um quintal vazio e uma jaula arrasada. Enquanto isso, no vizinho, ficou acertado que pagariam prejuízo pelos porcos perdidos. A mulher entrou chorando, nervosa com a situação. E minha mãe decidiu ir até lá para acalmá-la. Nós a acompanhamos na visita. A mulher então, visivelmente desequilibrada e chorando muito, explicou: "Não é pelo que aconteceu que eu choro, é pelo que está por vir." E pôs-se a contar tudo, toda a verdade, entre soluços de desabafo. Victor, o menino doente, era o mais jovem dos seus 7 filhos. Sim, eram 7. O mais velho se chamava Wagner, e há muito tempo já não vivia com eles, por causa de todos os problemas causados pela doença do menino desde o dia em que ele nasceu. Ocorre que, à medida que foi crescendo o 7º filho, todas as pessoas nos arredores comentavam: "O quê? 7 filhos de um mesmo casal? Cuidado, esse último menino vai virar lobisomem, hein?" No começo,
Esse tipo de comentário lhe causava mágoa, irritação e dor, mas com o passar do tempo, deixou de dar importância. A verdade é que já não lhe sobrava tempo para nada, quando o menino, a partir dos 12 anos, passou a sofrer transformações. Nem mesmo ela, com o pai dele junto e a força de todos os irmãos unidos, poderiam segurá-lo. O que tinha acontecido na vila anterior, onde eles tinham morado, era uma coisa impossível de revelar, porque o choro sufocava o segredo. Mamãe a abraçou e disse para ela se acalmar, que não precisava falar de coisas extremamente dolorosas para ela, ao menos não tudo de uma vez. Entendendo que o que aquela mulher estava revelando é que, de fato, o filho dela era um lobisomem, que era quem tinha estraçalhado os porcos, pouco depois de fazer um estrago parecido na jaula que deveria contê-lo. Mamãe tentava com palavras deixá-la mais calma. De repente, olhou para a mulher e disse: "Você sabia que eu sou neta de curandeiros?" Elas tinham conhecimento para a quebra desse tipo de maldição. É muito simples. O primeiro filho deve ser padrinho do último a nascer, isto é, do sétimo. Ao batizá-lo, a maldição estará quebrada. Eu não sei se é verdade, mas no seu lugar, eu tentaria. Que outra coisa você pode fazer? E o que você teria a perder se tentasse? A mulher enxugou os olhos e em seu rosto brilhou primeiro uma expressão de espanto e em seguida um humilde sorriso de esperança. Em uma súbita retomada de fôlego e de ânimo, entrou em contato com o filho mais velho e foi uma questão de 20 minutos para que tudo ficasse decidido. Ele viria para batizar o menino mais novo e encerrar a maldição. Ficou acertado que ele viria o mais depressa possível, isto é, antes da próxima sexta-feira, em que estava prevista ser noite de lua cheia. Nesses termos, voltamos para casa, satisfeitas com a situação e esperançosas de que todo aquele problema teria fim. Mas o destino reservava uma pequena surpresa, nada agradável, como desfecho para essa situação. 2 dias depois, recebemos uma triste notícia. Um ônibus, que vinha com destino à nossa pequena cidade, caiu de um barranco, não deixando nenhum sobrevivente. E a parte pior é que neste ônibus estava Wagner, o filho mais velho. Wagner estava morto, e com ele a esperança de reverter o efeito daquela maldição. Não haveria batismo. E outra vez veio a sexta-feira com seus presságios. Todas as pessoas se recolheram. Cuidamos em colocar calços nas portas e pesos nas janelas, para que nada que tivesse fora pudesse entrar. O vizinho dos porcos cuidou em carregar a espingarda e disse que o que passasse para o muro dele não voltaria com vida. As mulheres rezavam, os homens cuidavam em escorar as portas com toda coisa pesada que encontravam. E assim as horas foram passando, até que vieram as 12 badaladas do relógio da matriz, ao final das quais um uivo cortou o céu de ponta a ponta. Ouvimos outra vez o rosnar grave e nervoso de um bicho, de um monstro que parecia ser enorme, e o salto por sobre o som de uma carreira de um animal de 4 patas. Em seguida, começamos a ouvir vários gritos vindos daquela casa, e eram os mesmos gritos da mulher daquela primeira noite, mas dessa vez não anunciavam apenas a doença de uma criança. De alguma forma, ela já devia saber que o assunto tinha ganhado a rua inteira, quem sabe até a cidade, e estava apavorada de que o vizinho matasse o filho dela. Por isso chorava na calçada. Pedia ajuda a todo mundo, mesmo sabendo que não havia nada que nenhuma pessoa pudesse fazer. Mas dessa vez, diferente da primeira, não houve aglomeração na calçada. Ninguém se colocou em perigo em nome da boa vontade. Os gritos ecoaram a noite inteira, enquanto mamãe rezava o texto e nos acalmava, nos ensinando a rezar também. Na manhã seguinte, todas as casinhas da rua foram abrindo as portas, e o que vimos na calçada não foi outra coisa senão Vitor, desfalecido nos braços da mãe, ambos completamente ensanguentados. Ele estava coberto de sangue, mas não dele, o sangue do vizinho, que apesar de que estava armado, não teve perícia suficiente para encarar aquele bicho enorme e medonho e atirar acertando nele. Apesar dos vários disparos que fez, não conseguiu se safar do ataque e foi devorado. Apesar de que eu tinha apenas 6 anos na época, lembro da correria do que foram aqueles dias. Lembro dos veículos interditando a rua,
o carro funerário que veio recolher o que sobrou do homem dos porcos e o carro da polícia, a quem a família alegou ter sacrificado o cachorro. Os policiais revistaram a casa para confirmar a declaração de que o cachorro havia sido sacrificado e, de fato, não encontraram nada. Nada além da jaula arrasada e de uma família comum. E de um menino doente, com a palidez mórbida. Segundo a polícia, absolutamente inofensivo.